Meu nome é Diego, sou aluno do curso Tecnologia em Automação Industrial e agora estarei apresentando o projeto 2 da disciplina Controle Digital. No primeiro quesito, pede que expresse a função de transferência do sistema dinâmico em malha aberta em conjunto com os conversores AD e DA, e logo após o modelamento matemático resultará em uma função de transferência em Z, forneça os polos, zeros e ganhos obtidos. Seguindo o circuito abaixo, encontraremos a função de transferência que modela esse sistema. Fazendo a análise do circuito, temos que encontraremos a equação 1, a equação 2 e a equação 3. Logo em seguida, iremos fazer manipulações algébricas para podermos encontrar a função de transferência. Fazendo isolamento de 1 de S da equação 2, teremos a equação 4. Fazendo a substituição de 2S na equação 4, encontraremos a equação 5. E substituindo o I de S e 1 de S e 2 de S na equação 1, utilizando as equações 5 e 3, encontraremos a nossa função de transferências. Também temos que GS é igual a V0 de S sobre VI de S. Encontramos, substituindo os valores R1, R2, C1, C2, encontraremos a nossa função de transferência. Iremos dividir o numerador e o denominador por 0,18 segundos, pois assim achei que facilitaria na hora de fazer os cálculos para podermos encontrar o H de Z. Encontrando H de Z, teremos que multiplicar pelo zero de old a função G de S sobre S. Aí, fazendo as frações parciais, temos que G de S sobre S é igual a 5,55 sobre S, que multiplica S mais 11,0476, vezes S mais 0,5024. Fazendo a fração parcial, encontraremos o resíduo de A igual a 0,047, o de B menos 1,0476 e o de C, 1. Substituindo em A, B e C, temos essa função de transferência aqui. Agora iremos aplicar a transformada em Z. Fazendo a transformada em Z, teremos 0,0476 Z sobre Z menos Z exponencial de menos 11,05T menos 1,0476Z sobre Z menos 0 exponencial de menos 0,50 mais Z sobre Z menos 1. Multiplicando pelo zero de hold, encontraremos esta função. Substituindo o tempo de amostragem T por 0,2 segundos, encontraremos a equação 7, que será utilizada posteriormente. Temos um zero em menos 0,4741, temos um ganho de 0,05773 e polos em 0,9044 e 0,1090. Segundo quesito, coloquem o sistema em malha aberta do item 1 em um sistema em malha fechada com realimentação unitária negativa. Calculem a função de transferência da função em malha fechada e forneça os polos, zeros e ganhos obtidos. Observação: não considere nesse momento o acréscimo de um controlador proporcional K. Esse aqui é o sistema em malha fechada. Aí agora, desconsiderando a inclusão do controlador, teremos que EZ igual a RZ menos Y de Z, Y de Z igual a HZ menos E de Z. Fazendo a manipulação, encontraremos Y de Z sobre R de Z igual a HZ sobre 1 mais H de Z, que é a equação 8. Substituindo a equação 8, 7 em 8, encontraremos que nosso Y de Z sobre RZ é igual a 0,05773 mais 0,02737 sobre Z menos 0,7977 vezes Z menos 0,1588. Continuamos com zero e ganho iguais ao H de Z com malha aberta. 0 igual a 0,4741, um ganho de 0,05773, e o que mudou foi os polos. Os polos ficaram em 0,7977 e 0,1588. No sistema em malha fechada, calcule a constante de erro e o erro em regime permanente para o sinal do tipo degrau. A constante de erro em regime permanente é calculada através desta equação 9 aqui. Ó. Sabendo que os polos de H de Z estão dentro do círculo unitário, aplicaremos o teorema de valor final, que é a equação 10. O erro em degrau temos RZ igual a Z sobre Z menos 1, que é a equação 11, e fazendo a substituição da equação 11 em 10, teremos que o erro tendendo a infinito do limite de Z tendendo a 1 vezes 1 sobre 1 mais H de Z. O erro em regime permanente pode ser escrito como
Erro em regime E tendendo a infinito é igual a 1 sobre 1 mais Kp. Kp é igual ao limite de Z tendendo a 1 vezes H de Z, que é a equação 12. Kp é a constante de ganho da posição em regime permanente. Resolvendo a equação 12, temos que Kp é igual a 0,0851 sobre 0,08526. Temos que Kp é igual a 0,9981. O erro em regime permanente é o E tendendo a infinito igual a 1 sobre 1 mais 0,9981, que dá igual a 50. E também teremos que o erro tendendo a infinito é igual a 0,50 para n tendendo igual a 0 e 0 para n maior que menos 1. Estabilidade assintótica em condição de estabilidade bíblica. Temos a nossa GM de Z, que é igual a 0,05773Z mais 0,02737 sobre Z menos 0,7977, que multiplica Z menos 0,1588. De acordo com o Teorema 1 para a estabilidade assintótica e 3 para a estabilidade bíblica, temos que o nosso sistema é assintoticamente estável e bibestável, pois os polos da função de transferência estão dentro do círculo unitário. Considerando a exceção de um controlador proporcional com um ganho K após o sinal de erro antes do conversor de A, determine a faixa de valores desse ganho para que o sistema malha fechada seja estável. Utilizem os critérios de Uri e Hofhuth. Adicionando o controlador K no sistema malha fechada, teremos este sistema. Aí obteremos as equações 13, equação 14 e equação 15. Substituindo a equação 13 em 14, teremos a equação 16. E substituindo a equação 16 em 15, teremos a equação 17, que iremos utilizá-la posteriormente. Fazendo a substituição de H de Z na equação 17 para encontrar GK de Z, função de transferência adicionada de um controlador com ganho K, teremos esta função que iremos utilizá-la ao seu denominador. No critério de Uri diz que um sistema com equação característica de Z é igual a zero é estável se todas as condições a seguir são satisfeitas. A primeira condição diz que o módulo do último coeficiente tem que ser menor que o módulo do primeiro coeficiente. A segunda condição diz que dz para z igual a 1 tem que ser maior que zero. E a terceira condição diz que dz para z igual a menos 1 tem que ser maior que zero para n par e menor que zero para n ímpar. E a quarta condição é a tabela de Uri. Aqui está a nossa equação característica do sistema. E os coeficientes dela são A2 igual a 1, A1 igual a 0,05773K menos 1,014 e A0 igual a 0,09926 mais 0,02737K. Da primeira condição tem-se que, aplicando as manipulações algébricas, teremos que K menor que menos 40,16295 e maior que 32,90 ou arredondando para 91. Da segunda condição tem-se que, fazendo as manipulações algébricas, temos que K menor que 1. E sendo para o grau de dz, pois n igual a 2, então da terceira condição tem-se que, fazendo as manipulações, teremos que K menor que 69,60. Como dz é um polinômio de segunda ordem, a tabela de Uri não se faz necessária. Estabelecido todos os intervalos para K, fazemos a intersecção para calcular o intervalo de K. Temos que K é instável para valores maior que 1 e menor que 32,91. Agora no critério de Hooft. Aqui será utilizada a mesma equação característica e agora iremos aplicar a transformação bilinear, substituindo Z por esta equaçãozinha aqui, em dz. Aqui se faz a substituição, teremos a equação 18. E multiplicando a equação 18 por v menos 1 ao quadrado, teremos a equação 19, que será expandida posteriormente. Expandindo a equação, teremos esta equação igual a zero, que utilizaremos para fazer a tabela de Hooft. Aqui está a tabela de Hooft. E segundo o critério de Hooft, não pode haver mudança de sinal da primeira coluna para que o sistema seja estável. Portanto, cada termo da tabela será maior que zero. Linha 1. Na linha 1, fazendo as manipulações, temos que K menor que 1. Na linha 2, temos que K menor que 32,91. E na linha 3, iremos encontrar o valor de B1, substituindo em A1, A2, menos A0 vezes A3 sobre A1. Fazendo a substituição, encontramos que B1 é igual a menos 0,03036K mais 12,11326. Aí, desse modo, fazendo as manipulações, teremos que K é menor que 69,60. E fazendo a intersecção, tem-se que K é estável para valores
de K maior que 1 e K menor que 32,91, que foram os mesmos valores encontrados no critério de Yuri. A partir do quesito 6, se inicia a simulação computacional utilizando o MATLAB. Obtenha os gráficos na saída do sistema em malha aberta, item 1, do sistema em malha fechada, item 2, e o erro em regime permanente, item 3, de acordo com o valor de amplitude do sinal degrau. Aqui está o nosso código utilizado para gerar a função em malha aberta. Temos aqui a nossa amplitude, que foi dada no começo do projeto, em 1.5. Aqui foi o código utilizado para gerar a função em malha fechada. Aqui está o gráfico tanto da função em malha aberta quanto da função em malha fechada. Foi utilizada a função subplot e utilizada a função step para gerar os gráficos. E aqui está o código utilizado para o erro em regime permanente. E aqui está o código utilizado para gerar o gráfico em erro em regime permanente com a função step. Aqui está o código. Aqui está o gráfico da função em malha aberta com a saída em azul, a entrada em vermelho. E aqui está o gráfico para a função em malha fechada, com a saída em azul e a entrada em vermelho. E aqui o gráfico com erro em regime permanente. No quesito 7, foi solicitado para realizar um estudo de estabilidade por meio de simulação computacional utilizando o MATLAB, variando o valor de K dentro da faixa de valores do item 5. Usem um mapa de polos e zeros e mostrem o gráfico. Aqui está o código utilizado para o estudo de estabilidade. Aqui está o K variando de 1 até 33, que foi encontrado no quesito 5. E aqui está o código utilizado para gerar o gráfico. Foi utilizada a função PZMap. Aqui está o gráfico do círculo unitário com 2 polos e um zero. E no item 8 foi solicitado que, utilizando o MATLAB, simulem a mesma estrutura dos itens 1 e 2, sistema em malha fechada, comparando a saída analógica do sistema dinâmico matemático em S, com o sistema discretizado. E com o sistema discretizado no plano Z, utilize valores dentro da faixa calculada de estabilidade, como também fora da faixa. Aqui está o circuito montado no Simulink. E aqui está o gráfico para K igual a 10, que está estável, e para K igual a 34, que está instável. Aqui está o código utilizado para gerar os gráficos, que foi mostrado anteriormente, e com isso eu encerro o meu projeto.